Marcos capítulo 2, verso 1 em diante. Evangelho São Marcos, capítulo 2, verso 1 em diante. Diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com Jesus, levando um paralítico, que era conduzido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado telhado, no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos religiosos, os escribas, estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, isto é, falavam dentro de si. O que é que eles falavam? Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Verso 12: então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Aplauda com alegria o nosso Pai Celestial. Eu quero falar nessa noite sobre o tema: o que precisamos para realizar os nossos sonhos. Essa é uma história de um sonho realizado. Um homem doente, enfermo, paralítico, com dificuldade de se mobilizar, de se deslocar. E ele, como todo aquele que tem uma enfermidade, sonha ser curado. Mas a razão dele querer ser curado não é apenas andar, mas viver uma vida normal, a ponto de realizar as atividades que qualquer pessoa saudável é capaz de realizar. E esse homem é chamado, é levado por alguns amigos. E eles os conduz para a presença de Jesus, porque a notícia chegou que Jesus estava em Cafarnaum. Eu vou estar lá nessa cidade no mês que vem com uma caravana para Israel, um lugar belíssimo, emocionante estar ali. E lá em Cafarnaum, ele entra em uma casa e a multidão sabe que ele chegou e vai de encontro a Jesus, querendo sua prece, sua oração, sua palavra. E o paralítico é levado por 4 amigos até a presença de Jesus. E ao chegarem lá, a casa estava abarrotada de pessoas.
Eles percebem a impossibilidade de levar o paralítico até a presença de Jesus pela porta. E eles têm uma ideia e tomam a iniciativa de carregarem um paralítico por cima da casa e procurarem aonde Jesus estava dentro de casa. E ao perceberem em que cômodo Jesus estava pregando, atendendo as pessoas, eles destelham o telhado da casa, descem com o paralítico. Jesus olha aquela cena, fica impressionado com a fé do paralítico e dos seus amigos, perdoa os pecados do paralítico e cura aquele homem. E naquele dia, Deus foi glorificado. Diga amém e aplauda Jesus bem forte, aplauda com júbilo. O que é que eu preciso, o que é que você precisa para realizar os teus sonhos? Eu quero que você entenda uma coisa: se você se tornar um sonhador, você precisa estar preparado para as pancadas que você vai levar. Porque quando alguém decide sonhar em coisas melhores, em coisas maiores, você precisa estar preparado, porque você vai ter oposição. Cristão casquinha de ovo, todo melindroso, não realiza sonhos. Porque as pessoas podem até serem amáveis com você, cortês com você, quando você está mal. A hora que elas percebem que você se levanta para conquistar vitórias e alcançar lugares altos, você pode ter certeza que os acomodados ficarão inquietos com você. Os preguiçosos vão começar a falar mal de você. Os invejosos vão se levantar contra você. Então, quem não está preparado para lidar com oposições, não realiza sonhos. Se você entender isso, você não vai ser parado, você vai chegar à tua vitória em nome de Jesus. Porque tem muita gente que é paralisada pelas críticas, é imobilizada pelas adversidades que aparecem diante de nós. Estou introduzindo por esse caminho, que não adianta a gente aprender nessa história como esse homem realizou o seu sonho, se você não está preparado para suportar e superar as adversidades que virão. Enquanto você está na juquira, enquanto você está na dor, enquanto você está no sofrimento, você vai ter muita gente perto de você. Sabe por quê? É mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. É mais fácil abrigarmos pessoas na hora do sofrimento do que na hora da vitória. Por quê? Porque quando a gente começa a vencer, o olhar dessas pessoas mudam. Elas começam a sentir inveja, ficarem incomodadas com o seu progresso e com o seu crescimento. E eu queria perguntar, quem aqui está disposto a realizar sonhos? Levante a sua mão. Diga para o seu vizinho, então aguenta a pancada. Você precisa ser forte. Tem que estar preparado para isso. Se prepare, porque é assim que é a vida. É assim que é a vida. Sabe aquela sua amiguinha que você diz que é sua amiga? A hora que você empinar a curica, meu amigo, a hora que você começar a decolar, você pode ter certeza, vai ser ela que vai te perturbar. Vai ser ela mesmo que vai começar a falar mal de você. É assim que é a vida. Então, se você quer ser um sonhador, aguente pancada. Vamos olhar para o texto. Como é que esse homem realiza o seu sonho? Como é que ele alcança a sua vitória? O que nós precisamos para realizar os nossos sonhos? Em primeiro lugar, diga comigo, precisamos de amigos. Mais forte, precisamos de amigos. Diz o texto que 4 amigos
decidiram sonhar o sonho do paralítico, decidiram se unir a ele para ajudá-lo a realizar o sonho dele. Você precisa entender, para realizar os seus sonhos, você precisa fazer conexões certas, ter amigos próximos de você, verdadeiros. Você precisa se cercar de pessoas que possam sonhar o teu sonho, ajudar você a alcançar o que você sonha. Agora, como é que eu sei que as pessoas com quem eu convivo, o grupo de WhatsApp que eu faço parte, os meus familiares, os meus colegas, como é que eu discerno, como é que eu saco se eles são realmente meus amigos verdadeiros? 3 razões para você saber que uma pessoa verdadeiramente é sua amiga. A primeira, diga: amor altruísta. O que é isso? É gente que é capaz de se sacrificar para te ajudar. Se essas pessoas que você convive, você não perceber que elas são capazes de renunciar a algo para te ajudar, não são teus amigos, são teus colegas. Amigo de verdade se sacrifica para ajudar o outro. É o que diz João 15:13. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Procure perceber se essa pessoa que você acha que é seu amigo, ela é capaz de fazer uma renúncia para te ajudar, um sacrifício, abrir mão de alguma coisa para te apoiar. Esse é um sinal clássico de quem é amigo da gente. Alguém que você possa contar a tal ponto que ela abra mão de alguma coisa para estender a mão para você. O segundo sinal para você saber se uma pessoa realmente é seu amigo de verdade, diga comigo: lealdade e fidelidade. Amigos verdadeiros estão ao nosso lado, não apenas nos momentos bons, mas também nos momentos difíceis. É na hora da adversidade, diz a Bíblia em Provérbios 17:17. O amigo ama em todo o tempo, e o irmão se faz da adversidade. Na hora que o bicho pega, na hora que a situação fica difícil, na hora que a situação fica complicada, é aí que você vai saber se essas pessoas que você considera seus amigos ou amigas realmente são, se elas são fiéis a você, independente do momento que você esteja vivendo, independente da luta que você esteja passando, se elas são leais, porque geralmente as pessoas querem estar conosco no momento de vitórias, de prosperidade. São as interesseiras. Fica liso para ver se ele é tua amiga. Fica liso para saber se esse cara é teu amigo. Será que ele vai te chamar para sair? Vai te chamar para passear? Vai te passar o zap sabendo que você está na juju? Então a lealdade em momentos difíceis é uma marca de quem realmente é seu amigo de verdade. E a terceira marca, para você discernir, sacar, perceber se essa pessoa é sua amiga, é se ela é sigilosa. Diga: sigilosa. Se você é capaz de abrir o coração para essa pessoa, confiar nela, falar das suas dores, das suas fragilidades, dos teus vacilos, e ela guardar isso como uma amizade verdadeira. Orar por você, te apoiar, não ser conivente, mas te ajudar e ser sigiloso. Procure saber se essas pessoas que você acha que são suas amigas,
elas são sigilosas com relação às coisas que você diz. Isso faz toda a diferença para você discernir se elas são realmente tuas amigas ou teus amigos. Uma vez 3 pessoas saíram para passear, 3 colegas, e lá no passeio eles decidiram conversar sobre a vida, e o assunto que rolou é que eles disseram um para o outro assim: gente, vamos falar das nossas fraquezas? Ok. Vamos nos ajudar? Ok. Qual é a sua fraqueza? Perguntou o amigo para o outro. O meu problema com dinheiro, não sei administrar dinheiro, eu enrolo as pessoas, eu engano as pessoas, é um negócio que eu não consigo me livrar. Poxa, que coisa. E o seu? Não, meu problema é a mentira, eu minto que só, não consigo contar uma história, morreu um, eu digo que morreu 5, morreu 50, e eu invento, eu aumento, eu tenho um problema sério com a mentira. E você? Perguntou para o terceiro. Eu não sei guardar segredo. Selecione as pessoas que você abre o coração. Se a pessoa que você conversa, ela não é sigilosa, no máximo ela pode ser teu colega, mas amigo verdadeiro é um guardião do seu amigo, é um escudo para o seu amigo, é um protetor do seu amigo. Ele realmente guarda aquela amizade com toda força. Então, para você realizar sonhos, eu também, eu preciso ter amigos. E geralmente não se tem muitos amigos. Amigos verdadeiros se conta talvez só de uma mão. Mas é assim que é a vida. Que poucos têm a capacidade de ter amor altruísta, lealdade, ser sigiloso, ser fiel, estar conosco no tempo difícil. Porque o ser humano é assim. Mas esse paralítico, ele realiza o sonho dele, ele alcança o sonho dele, porque realmente ele tinha verdadeiros amigos. Eles podiam ter dito ao paralítico: olha, cara, a gente fez o que pôde, viemos até aqui, a casa está lotada, não tem como entrar, vamos embora. Mas não, eles foram até o final. Amigo verdadeiro vai até o final com você, até a sua vitória, em nome de Jesus. Diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Diga glória a Deus. O que precisamos para realizar os nossos sonhos? Número 2, diga comigo: precisamos quebrar paradigmas. Mais forte: precisamos quebrar paradigmas. O que é paradigma, irmão? É quebrar conjunto de crenças que amarram a nossa vida. E eu vou explicar. Se você quer realizar sonho, você tem que pensar fora da caixa. Fazer o que você nunca fez. Se você quer ter o que nunca teve, vai ter que fazer o que nunca fez. Vou repetir. Se você quer ter o que nunca teve, vai ter que fazer o que nunca fez. Eles chegam até a casa onde Jesus estava e a casa estava lotada. E por onde se entra na casa? Pela porta. Esse é o modelo, é o paradigma. É o conjunto de crenças que a gente é regido. Se entra na casa pela porta. Como está lotada, a porta está fechada, o que é que eu faço? Quebrar paradigmas, é pensar fora da caixa, é pensar além, é ir além. Você jamais vai realizar os seus sonhos se você for regido pelo seu conjunto de crenças que você adquiriu durante a sua vida com a sua família. Você vai ter que mudar, você vai ter que quebrar. Essa igreja é um exemplo disso. Quando eu cheguei para a igreja e contei para a igreja, era bem ali a igreja, igrejinha, eu disse: irmãos, eu quero apresentar para vocês o projeto da Catedral da Família.
E eu todo empolgado, mostrei no data show, numa telinha, o projeto da Catedral da Família. Depois que terminou o culto, eu pensei que eu ia ser elogiado, e teve um irmão que me chamou para o lado assim, um cara grandão. Olha, pastor, o senhor respeite a gente. Eu disse, por quê? O senhor quer dizer que essa catedral vai ser construída aqui no Beco do Bodó? Aqui na 25? Eu digo, vai. Por favor, não faça isso com a gente. Esse povo é simples, esse povo é humilde. Não brigue com a nossa fé. Como é que um negócio desse vai ser aqui no Guamá? Ele disse, olha, seu incrédulo, no dia da inauguração você não falte, que eu vou dar o teu testemunho da tua incredulidade. Chegou o grande dia. Não foi essa aqui, foi a menor. Peguei o microfone, antes de cortar a fita, antes da inauguração, eu disse, o irmão Flávio está aí? Ele se levantou, fez assim. Sabe por quê? Na cabeça dele não tinha como. Como é possível uma catedral no Guamá? Claro que é possível, nosso Deus é um Deus maior, é um Deus que pode tudo, é um Deus glorioso, é um Deus vencedor. Não há limite no Deus que a gente serve. Não há limites. Então, pelo amor de Deus, se você quer realizar sonhos, você precisa quebrar esse conjunto de crenças que você aprendeu na sua vida. Não importa a família que você nasceu, a casa que você mora, a rua que você mora, o quarto que você dorme, o que importa é o Deus que você serve. É o Deus que você serve. Você precisa ser curado. Aflorar sua mente, abrir o seu coração para Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas toda a pregação que eu faço, eu falo basicamente de duas coisas: orar e ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque quando eu leio a Bíblia, eu mudo a minha cabeça. E quando eu oro, eu mudo a minha fé. Quando eu começo a ler sobre o que Deus é capaz de fazer, os meus paradigmas são quebrados. As minhas crenças que me engessam, que me prendem, são quebradas. Eu começo a crer no sobrenatural. Eu começo a crer em milagres. Eu começo a desejar e a sonhar com coisas maiores. E esses caras aqui ajudaram um paralítico a realizar o sonho dele, porque eles quebraram um paradigma de entrar numa casa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você quebra o paradigma, esse conjunto de crenças que você vê a vida, quando você começa a se desvencilhar, a se libertar dessas amarras, três coisas acontecem. A primeira, diga, expansão de possibilidades. Porque quando você quebra isso dentro de você, as possibilidades elas crescem, a tua visão cresce. Escute o que eu vou te falar agora. Deus não dá canhão para quem quer caçar passarinho. Se a sua mente é caçar passarinho, Ele vai te dar uma baladeira. Mas se você quer derrotar gigantes, Ele vai te dar um canhão. Então a tua visão vai fazer que tipo de conquistas e sonhos você vai ter. Então quando eu quebro os paradigmas, há uma expansão de possibilidades. Eu disse na igrejinha, essa igreja vai crescer tanto, vai ser tão abençoada, vai ser um exemplo de igreja, que o Brasil inteiro virá aqui para saber o que Deus está fazendo. E eu disse na época, os melhores cantores, as bandas virão para o Guamá, e todo mundo ria de mim.
E isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Os maiores preletores, pastores estão vindo aqui. Sabe o que é isso? Quando você quebra paradigma, você expande as possibilidades. Leve isso para a sua vida. Leve isso para o seu trabalho, para os seus negócios, para a sua família. Pare de ser movido por paradigmas antigos. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A segunda coisa que acontece quando você quebra essas crenças limitantes, diga: superar limitações pessoais. Eu sei que eu sou limitado, mas eu supero, porque eu quebrei essas crenças dentro de mim. Eu me supero, que eu tenho certeza que eu sou limitado, mas o meu Deus não é. Que Ele é capaz de pegar uma pessoa limitada e colocar por cabeça e não por cauda. Então eu supero as minhas limitações. Eu me esforço para crer que meu Deus sempre vai me levar além. Guarde isso na sua vida. Quais são as tuas limitações? Tua casa, tua família, teu salário, teu emprego? Se você quebrar os paradigmas, você não imagina onde Deus pode te levar, aonde Deus pode te conduzir. E a terceira coisa que acontece quando eu quebro os paradigmas é inspirar mudanças. Irmãos, essa igreja, ela é uma igreja inspiradora. Todo mundo vem aqui para saber, para aprender, para conhecer. Você não quer isso para a sua vida, não? Ser uma inspiração para a tua família? Na tua família ninguém deu certo na vida. Você vai dar em nome de Jesus. Você vai dar em nome de Jesus. Você vai dar certo, Deus é contigo. Você vai ser uma inspiração. Terceira coisa que nós precisamos para realizar os sonhos. Segura essa criança aí. Isso, coitadinha. Não quer levar lá para o departamento infantil? Isso. Diga comigo: precisamos vencer os inimigos. Olha, não foi fácil não levar o paralítico à presença de Jesus. Eles tiveram que vencer alguns inimigos. Primeiro foi a multidão. Tiveram que superar a multidão. Olha aqui para mim. Você precisa às vezes ser surdo para a multidão. Que a multidão ela vai dizer: não dá, não consegue, ninguém conseguiu, não é possível. Olha quem é você. Olha onde você mora. A multidão vai tentar paralisar você e você precisa vencê-la. Uma outra coisa que você precisa vencer são os religiosos, a religião. Os escribas eram os religiosos, os críticos, os céticos da época. Quando Jesus falou para o paralítico: estão perdoados os teus pecados, eles ficaram nervosos. Como é que pode? Isso é blasfêmia. Como é que ele perdoa pecado que só Deus pode perdoar? Aí Jesus fez uma brincadeira. O que é mais fácil eu dizer para o paralítico: estão perdoados, ou mandar ele andar? A religião, ela pode paralisar você. Talvez a sua relação com Deus foi até agora com a religião. Você nasceu numa família e conheceu uma religião, mas você nunca teve uma experiência com Jesus. E essa religião pode estar atrasando o processo que Deus quer fazer na sua vida. Por essa razão que a nossa conversa aqui na catedral nunca será sobre religião. O que nós pregamos aqui é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que a religião, dependendo dela, até piora a vida da pessoa. Quando alguém abraça uma crença e a vida dela piora, é porque ela abraçou uma religião. Se você encontrar alguém falando em nome de Deus e essa pessoa é esquisita,
ela não se converteu a Jesus, ela se converteu a uma religião. Que quem se converte a Jesus, a vida fica linda, a vida fica bela, a pessoa é melhor, melhor esposa, melhor marido, melhor pai, melhor mãe, melhor ser humano. E nós precisamos vencer esse adversário que se chama religião. Um outro adversário sério que você precisa vencer, e eu também para realizar os meus sonhos, é Satanás. Ele é real. Não brinque com ele. Não fique faltando à igreja por qualquer motivo. Ele quer laçar você. Não fique tendo uma vida cristã sem oração, que ele vai te pegar. Não fique querendo servir Jesus sem conhecer a palavra de Deus, porque ele vai te laçar. Nós temos um adversário que é valente, e nós precisamos neutralizá-lo. E uma das formas que a gente neutraliza o nosso adversário é não faltando na igreja, lendo a Bíblia, orando e sendo vigilante. Porque a Bíblia diz que ele é como um leão que ruge, procurando uma brecha para nos tragar. E um outro adversário que nós precisamos vencer, irmãos, para realizar os nossos sonhos, diga o medo. Diga o medo. O paralítico poderia perder a bênção se tivesse medo de altura. Não, por cima da casa não vou, eu posso cair, eu posso morrer. Ele teve que superar o medo. Escute, não existe realização de sonhos sem a superação do medo. Nós iremos sentir medo sim, mas nós iremos vencer o medo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode aplaudir o Senhor bem forte. Medo é inerente ao ser humano, mas eu não vou deixar me parar por causa do medo. Eu vou avançar. Quantas pessoas estão aquém do que poderiam estar, porque tem medo de avançar, tem medo de dar um passo de fé, tem medo de buscar coisas melhores e maiores, porque sentem medo. Por isso, se alinhe com Deus, que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor de Deus, quando a gente se envolve com Ele, quando a gente busca a presença dEle, quando leva a Deus a sério, o medo é substituído por uma intrepidez sobrenatural. Você se torna intrépido, ousado, confiante, que você é regido pelo poder do Espírito Santo. Você é alguém que se enche de Deus todo dia. E quando o medo vem, você está tão cheio de Deus, que você consegue superar o medo. Isso eu tenho visto na minha vida. Várias vezes eu fui orar e estava com muito medo. Medo de não dar certo isso, não dar certo aquilo, como todo ser humano. Mas todas as vezes que eu me prostrei com medo, eu me levantei com fé. Eu me levantei intrépido e ousado. Para concluir, para a gente realizar sonhos, nós precisamos de fé. Quando Jesus vê aquela cena, os amigos do paralítico destelhando a casa e descendo o paralítico, diz a Bíblia, vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé. Deixa eu te dizer uma coisa. O reino de Deus, existem leis no reino de Deus. E para você transitar no reino de Deus, você precisa aprender a usar a sua fé. Se você não aprender a usar a sua fé, você vai desfrutar muito pouco de Deus. Porque a fé faz toda a diferença. O que é fé? É a certeza das coisas que se esperam. Quando você acorda de manhã, qual é a sua expectativa? Quando você planeja um projeto,
Qual é a sua expectativa? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se vê. Quando eu digo que a nossa igreja vai ser de esquina, é porque vai ser de esquina. Isso é fé, a convicção de fatos que ainda não se vê. E como é que a fé se manifesta? Diga, falando. Diga, falando. Fale a palavra da fé. Declare a vitória de Deus na sua vida. Cuidado com o seu vocabulário. Cuidado com o que você diz para o seu filho, para a sua filha, para a sua mulher, para o seu marido, para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu emprego, para o seu salário. Cuidado com aquilo que você diz. Porque a fé se manifesta pela palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Pela palavra o mundo, o universo foi feito. Então você precisa utilizar essa arma poderosa que é a fé através da sua palavra. Declarar não é pensamento positivo, é declarar as promessas de Deus na minha vida. É declarar o que eu confio, o que eu creio, o que eu aprendi, o que eu li, o que eu estudei das promessas de Deus na minha vida. Declarar. Eu faço isso todo culto, eu declaro. Eu profetizo. E quando você declara, o mundo espiritual escuta. E as coisas começam a acontecer. Então, comece o dia declarando vitória. Comece o dia profetizando milagres na sua casa, na sua vida. Comece o dia declarando as promessas de Deus na sua vida, no seu negócio, no seu trabalho, na sua família. Encha a sua casa, a sua vida, com a palavra da fé. Que quando isso acontece, quando a gente declara e tem fé, 3 coisas vão ocorrer. E encerro aqui. A primeira, diga: a fé remove obstáculos intransponíveis. Uma vez, eu comprei um som para a igreja, lá na igrejinha. Comprei um som de 10 parcelas. E começamos a pagar. Nunca atrasamos. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Na 10ª pegou. Estava se aproximando o dia para pagar. Um obstáculo intransponível. Não tinha dinheiro para pagar aquela parcela. E eu fui orar. Por isso que é bom trocar o zap pela oração, viu, irmão? E larga o zap para orar que dá certo. Aí eu fui orar. Quando eu estava orando, Deus me deu uma ideia. E a ideia foi o seguinte: liguei para a empresa. Alô, é o pastor Lorival de Belém. Queria falar com o vendedor Sebastião, o dono da loja, o Sebastião. Aí ele atendeu. Alô, Sebastião, é o pastor. Pastor, tudo bem? Como é que está o senhor? Estou bem. Olha, eu queria falar com o senhor sobre a 10ª parcela. Ah, ótimo, pode falar. Olha, o senhor não quer doar para a igreja a 10ª parcela? Sabe o que ele disse? Está aí, pastor, o senhor pagou direitinho às 9. A 10ª é por conta da casa. Diga amém, irmão. Diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Então vai orar. Vai buscar a Deus, que a fé remove obstáculo intransponível. A segunda coisa que acontece quando a gente tem fé é que a fé abre portas para ação criativa. Você fica criativo. Você começa a ter ideias. Deus começa a sussurrar a sua voz no seu ouvido. Ele começa a te empurrar para o milagre. Coisas começam a acontecer. Você se torna uma pessoa inteligente, capaz de ter boas ideias. Uma ideia que Deus te entregar, Ele muda a tua história, Ele muda a tua vida. Por essa razão, para realizar sonhos, precisamos de fé.
Porque a fé abre portas para uma ação criativa. Os caras tiveram uma criatividade de subir na casa. Olha que criatividade. Ninguém na história bíblica tinha subido em casa para descer paralítico. Isso é criatividade. Uma ideia que Deus entregar para você muda a sua sorte. E terceiro e último, a fé recebe o reconhecimento e a bênção de Deus. Olha aqui, não pense que Deus vai agir por causa da tua cara triste, se sentindo dó. Ai, coitadinho de mim, que vai ser de mim? Ai, meu Deus, não vai acontecer nada. Deus não se move com esse choro. O que move o braço de Deus é a fé. Quando eles descem com o paralítico, Jesus vê aquela cena. O que é que ele diz? De cara, o cara teve os pecados perdoados. E logo em seguida, pega a tua cama, te levanta e vai para a tua casa. Ele foi completamente curado, porque teve fé. Diga amém e aplauda Jesus bem forte. Fique em pé, aplauda o Senhor bem forte. Aumenta um pouquinho, por favor, Wilson. Levante as mãos assim. Deus está presente nesse lugar. Há um lugar para chegar, há uma ponte que te levará para o outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, Te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Levante as mãos assim, declare: os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, os teus sonhos eu realizarei. vou te levar, Te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive. ao teu lado. E o que é que você vai fazer depois que o sonho realizar? Diz a Bíblia, põe o verso 11 aí. O verso 11, o 12. Então o paralítico se levantou e no mesmo instante pegou o seu leito, sua maca, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O que você vai fazer quando o sonho for realizado? Vai largar Jesus? Vai se afastar dele? Vai abandonar sua família, seu casamento, seu lar? Vai para a gandaia? Eles aqui deram todos glória a Deus. Se você aprender a celebrar as tuas conquistas com o Deus que te deu essa vitória, você vai longe. O problema é que Deus realiza os nossos sonhos, e na medida que os sonhos se tornam realidade, a gente vai se afastando aos poucos de Deus. Começamos a faltar na igreja porque não precisa mais fazer a corrente, porque eu estou buiado, já casei, já fui para o Outeiro, já fui para Mosqueiro, agora vou para Miami. Para que vir na corrente? É aí que o diabo laça as pessoas. Quanto mais Deus te abençoar, mais firme e fiel esteja na presença dEle, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte.
Aplauda com alegria.